Do Cássio. Ok. Item 18, também da inversão. Proposta de emenda constitucional número 59/2015, não terminativo. Acrescenta os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º ao artigo 101 da Constituição Federal para estabelecer prazos para indicação, apreciação e nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal e definir como crime de responsabilidade o seu descumprimento. 2 minutinhos, senador Humberto. Autoria, senadora Marta Suplicy e outros. Relatoria, senador José Medeiros. Relatório, favorável à proposta. Senador Humberto Costa, conceder a palavra ao senador José Humberto. Por gentileza, o senhor pediu pela ordem. É sobre esse projeto, não, é outro, presidente. Né? Era para pedir uma inversão de é o item 2, tá? Sim. É o item 1 e o 2 serão os seguintes. Concedo a palavra ao senador José Medeiros para proferir o relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, vem a análise dessa comissão a proposta de emenda à Constituição número 59 de 2015, cuja primeira signatária é a senadora Marta Suplicy, que acrescenta à Constituição Federal para estabelecer prazos para indicação, apreciação e nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal e definir como crime de responsabilidade o seu descumprimento. Estabelece a PEC o prazo de 3 meses a contar da data de abertura da vaga para que o presidente da República escolha o nome a ser indicado para compor o Supremo Tribunal Federal, conferindo-lhe o prazo de 15 dias para a nomeação após aprovação pelo Senado Federal. A proposta, senhor presidente, determina ainda que, caso o Senado não se manifeste sobre a indicação em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas, com exceção das que têm um prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Na hipótese de rejeição do indicado, determina a proposta que o presidente da República deverá escolher outro nome no prazo de 2 meses, importando em crime de responsabilidade o descumprimento de quaisquer prazos estabelecidos nessa proposta de emenda à Constituição. Na análise, cabe a esta comissão, na forma do artigo 356 do Regimento Interno do Senado Federal, proceder à análise da proposta de emenda à Constituição quanto à admissibilidade e mérito. Preliminarmente, no que se refere à constitucionalidade da proposição, não há qualquer ofensa em relação às limitações formais, circunstanciais ou materiais constantes no artigo 60 da Constituição Federal. No que se refere à juridicidade e regimentalidade, não se encontra tampouco quaisquer vício impeditivo da tramitação da proposta. E quanto à técnica legislativa, a proposição se mostra em consonância com a Lei Complementar número 95. No que tange ao mérito, resgatamos alguns dos argumentos apresentados na justificação da PEC. Afirma a autora que, atualmente, quando o presidente da República não realiza a escolha do nome, o STF fica prejudicado nas suas votações. E ainda que haja escolha e aprovação, nada obriga a presidente da República a nomeá-lo em tempo razoável. Desse modo, prossegue a autora, afirmando que a nossa Suprema Corte, a depender do beneplácito do chefe do Poder Executivo, pode permanecer indeterminadamente com o número de membros abaixo do estabelecido pelo texto maior, o que não só atenta contra a sua dignidade institucional, mas tem também consequências práticas. Concordamos com os argumentos apresentados. De fato, a Constituição Federal de 88 apresenta, em seu texto originário, um verdadeiro vácuo normativo quanto à solução a ser adotada na hipótese de procrastinação por parte do presidente da República na indicação para compor o nome do na indicação do nome para compor o Supremo Tribunal Federal. Desse modo, senhor presidente, no regime atual, pode a Suprema Corte permanecer meses ou até mesmo anos com vagas a preencher, possibilitando em casos extremos a inviabilização do funcionamento do tribunal pela falta de ministros em número suficiente para atingir o quórum mínimo de deliberação. E tivemos isso uma prova recentemente, quando foi quase um ano para que fosse indicado o agora então ministro Fachin.
Nesse sentido, mostra-se oportuna e de grande importância a inovação sugerida na PEC 59, de 2015, por trazer segurança jurídica ao procedimento de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, além de fortalecer a independência do Judiciário, em atenção ao princípio da separação dos poderes. Passo ao voto. Diante do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da proposta de emenda constitucional número 59 de 2015. Isso aí, senhor presidente. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o relatório. Os senadores e senadoras que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.